Olá, boa noite aos amigos pecuaristas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Terra Viva DBO na TV, o programa que tem o compromisso de trazer todas as informações sobre a pecuária bovina de corte e de leite. O governo chinês divulgou informações sobre as importações de carne bovina referente aos 2 primeiros meses de 2025. E foi possível perceber que houve uma queda de 11% no volume importado para o gigante asiático, quando comparado com o primeiro bimestre do ano passado, totalizando 468.465 toneladas. E não é novidade para ninguém que a China é o principal freguês da pecuária de corte brasileira, mas é importante os amigos fazendeiros ficarem cientes que tem concorrente na praça. Vou explicar melhor. Segundo esses dados divulgados e a apuração do colega jornalista Denis Cardoso, do portal DBO, os chineses adquiriram menos carne bovina do Brasil no começo desse ano, um recuo de 10% na comparação com o mesmo período de 2024. A derriçada no volume dos embarques afetam também os vizinhos sul-americanos, como a Argentina e o Uruguai. Acontece que, apesar da queda no volume de carne importada pela China dos países aqui da América do Sul, a gente observa uma movimentação contrária com a importação chinesa de carne da Austrália e dos Estados Unidos. Os australianos enviaram 38.179 toneladas de carne desossada congelada, aumento de 53%, e 11.337 toneladas de carne com osso, alta de 38%. Reforçando que os números correspondem a janeiro e fevereiro deste ano. Os norte-americanos embarcaram 16.490 toneladas de produtos congelados, acréscimo de 17%, e 1.745 toneladas de produtos refrigerados, com um crescimento de 15%. Mas é importante lembrar daquela questão da carne premium, que é o forte dos Estados Unidos e da Austrália, que foi justamente a maior demanda do consumo chinês neste início de ano, e isso explica a movimentação do mercado. Segundo a Scott Consultoria, esses números já eram previstos e, a princípio, não é motivo de preocupação. Outro ponto importante para destacarmos aqui é esse tal tarifaço realizado pelo presidente norte-americano, que vem assinando uma série de tributações sobre produtos do mundo inteiro, mas principalmente os chineses. E isso tem gerado um desgaste muito grande entre os dois países. No meio dessa história toda, o Brasil pode se beneficiar, pois a China deve comprar menos dos Estados Unidos e adquirir mais carne bovina brasileira. Mas não dá para esquecer que quando o assunto é carne premium, a Austrália leva vantagem em comparação com o Brasil. E isso a gente precisa continuar observando com mais calma. Fato é que janeiro e fevereiro foram marcados por queda nas exportações do Brasil para a China. Por outro lado, março teve uma alta de praticamente 17% e que, segundo os analistas da Scott, deve compensar os números menos expressivos do primeiro bimestre. Vamos para o nosso quadro Conversa com o Analista, onde os amigos fazendeiros podem tirar dúvidas com os especialistas da Scott Consultoria. Acompanhe. Bom, vamos lá. Vamos comentar agora a respeito dos custos de produção, pensando nesse primeiro giro de confinamento, se vão ser um desafio ou não para o confinador. E a resposta é sim. Tá? Nós tivemos um cenário de incremento nos dois principais componentes dos custos de produção do primeiro giro de confinamento. Quais componentes são esses? Bom, se eu não tenho boi magro, eu vou ter que adquirir esse animal, vou ter que adquirir esse bovino, e o preço desta categoria subiu no final de 2024 e seguiu firme neste começo de 2025. Hoje em São Paulo nós temos o boi magro negociando na casa de 4.200 aproximadamente. Há um ano atrás era um animal de mesma faixa, de mesmo peso, considerando aí 12 arrobas e meia, negociando mais próximo dos 3.800, perdão, até R$ 4.000. Então era um bovino um pouco mais em conta, pensando na entrada no sistema de produção para o primeiro giro. E no custo com alimentação? Bom, este também sofreu uma alta significativa, principalmente pensando na questão do milho, no fornecimento de energia das dietas dentro do sistema de confinamento. E aí a gente tem que analisar que não só o milho acabou encarecendo,
Farelo de algodão também teve uma alta relevante nesse primeiro trimestre. Foi o primeiro trimestre de maior incremento no preço do farelo de algodão, dos coprodutos de algodão de modo geral. Então, o milho teve um avanço de cerca de 13% e o farelo de algodão, o caroço de algodão, acabou acompanhando também essa trajetória de alta. Com isso, os custos com a alimentação, o custo com a diária, pensando aí no sistema de produção para esse primeiro giro, ele vem mais caro. Lembrando que boa parte do estoque dos confinadores do ano safra anterior, 23, 24, onde a gente chegou a ver milho nas mínimas ali na segunda safra, já foram consumidos. Então entra nesse sistema de produção com um aumento de custo, tanto com alimentação, quanto com a reposição, quanto com a aquisição do boi magro. Isso significa que o confinamento esse ano não vai trazer margem no primeiro giro para o confinador? Essas informações que a gente está abordando, elas referem-se a São Paulo e a nossa perspectiva é que haverá sim margem olhando para o comportamento de preços do boi gordo, isso pensando em mercado futuro, num gerenciamento de risco bem feito. No primeiro giro de confinamento, a gente espera sim que haja margem para o confinador, mesmo com o aumento dos custos de produção, em função da perspectiva de preços maiores para o boi gordo ao longo ainda do primeiro semestre e também pensando aí na entrada do segundo semestre, que é quando essa boiada vai sair ali em meados de julho, B3 apontando para uma referência acima do mercado físico nesse momento. Mercado físico nesse momento em R$ 325 a R$ 330 reais por arroba aqui em São Paulo. Então o mercado futuro indicando um aumento para a saída dessa boiada no primeiro giro, o que deve prover um retorno, mesmo com aumento nos custos de produção, melhor do que um custo-oportunidade da vida. O custo-oportunidade da vida, olhando para o Brasil hoje, está elevadíssimo. Nossa estimativa aqui da Scott Consultoria é de um retorno de cerca de 1,4% ao mês para esse primeiro giro de confinamento, enquanto uma aplicação de renda fixa mais conservadora está pagando aí, no seu 100% do CDI, 1,2% ao mês. Então, o confinamento, neste primeiro giro, pensando em estratégia, tanto para retorno financeiro quanto para alívio de pastagem, vai ser sim viável, mesmo com a alta nos custos de produção. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima. Até a próxima. E se você tiver uma dúvida que requer de uma resposta de um especialista, é só mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 9 4174 0716. De novo, 11 9 4174 0716. Ou mandar um e-mail para aqui para o nosso e-mail, pauta@tvterraviva.com.br. O Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A pecuária brasileira, por meio de inovações científicas e tecnológicas, já mostrou que é possível produzir de forma eficiente e sustentável. O setor de saúde animal, por exemplo, sempre traz novidades para tornar o processo mais produtivo e ágil, com menos emissões de gases poluentes. Mas a verdade é que não basta apenas fazer, é preciso mostrar ao mundo o que está sendo feito. E é exatamente isso que autoridades e representantes farão durante a COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém, na capital do Pará. Para entender melhor sobre este assunto e os preparativos para a COP30, eu converso com o médico veterinário Luiz Carlos Monteiro Júnior, diretor técnico do SINDAN, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Boa noite, Luiz Carlos. Seja muito bem-vindo ao Terra Viva DBO na TV. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Luiz, como que o setor de saúde animal pode ajudar a tornar a pecuária ainda mais sustentável? Exato. A gente tem que mostrar, primeiramente, o que já vem sendo feito no Brasil e os potenciais que a gente pode atingir. Então, a gente está falando hoje aqui, até por representar o SINDAN,
muito de saúde animal. E a gente tem que entender que a gente tem outras ferramentas que trabalham junto com a saúde animal, né? A gente está falando de alimentação, melhoramento genético, né? E trabalham junto com a saúde animal para fornecer aí uma quantidade adequada de proteína, uma quantidade de alimento, né, adequado ou seguro para o consumidor, né? E que seja produzido de uma forma sustentável com uma menor emissão de gases de efeito estufa, ocupando uma área menor. E existem estratégias de saúde e bem-estar animal para usar menos recursos naturais? Sim, hoje quando você fala em aumentar os índices vacinais, prevenir uma doença, você ajuda o seu rebanho a produzir mais, né? E com isso você precisa de menos área verde, né? Você precisa de menos pastagens novas, você pode trabalhar numa área mais restrita, com uma quantidade menor de animais, né? Então com alimento numa quantidade menor também para esses animais, e atingir o mesmo índice produtivo que você vinha atingindo com uma área muito maior, né? Então, evitar que o animal seja espoliado ou que um bezerro, por exemplo, seja abortado aí na sua fase, né, de desenvolvimento, é importante para garantir que essa produção chegue ao consumo final, né, que é virar uma proteína, né, sem contar, obviamente, falar aqui de bem-estar animal, né, se espera que o produtor cuide do bem-estar animal para que ele possa atingir também essa qualidade produtiva, né, esse índice produtivo de acordo com sua genética, né? Então você consegue substituir dois animais com uma produção menor através da genética, mas com a saúde animal se garante que esses animais vão atingir o seu ápice produtivo. Perfeito. E quais as tecnologias que podem ajudar a pecuária a emitir justamente menos gases poluentes? Isso, quando a gente fala de prevenir uma doença, né, você evita que esse animal que naturalmente está emitindo gás de efeito estufa, que ele morra no meio do caminho, né? Então, a ideia é que, encurtando essa fase produtiva e garantindo que esse animal chegue ao final, né, produtivo ali, seja carne ou leite, né, que é durante a vida, você garanta que o que foi produzido de gás de efeito estufa foi compensado com a produção de alimento, né? Então, quando você evita doenças, você aumenta a sua produção e você, em contrapartida, reduz a emissão de gases de efeito estufa, encurtando esse período produtivo, né? Você traz a precocidade do animal, junto com a genética e outras ferramentas, para atingir todos esses benefícios aí para o produtor rural e aí para o consumidor e para todas as pessoas do planeta. Ô Luiz, e como que o produtor rural consegue colocar tudo isso em prática? Vamos falar aqui de um programa sanitário básico, tá? Então, quando eu falo de vacinação e prevenção, se o produtor rural tiver um programa sanitário básico, ele vai ter aí um investimento de 0,4% do valor do boi Fala pro pessoal gordo, fechar ali a né? porta, Então, é um valor razoavelmente por favor. baixo, né, para o valor que ele vai obter com a venda do boi, mas que vai garantir que esse boi chegue ao seu término, né, a produção de proteína, né? Então, é importante que o produtor entenda que é um investimento na sua produção, né? A gente tinha falado isso na época da vacinação da aftosa, né, como uma segurança ali, um seguro para a sua produção, mas as outras vacinas também, né? Quando você evita a brucelose numa vaca, que vai garantir a sua taxa de prenhez, ou vai melhorar a sua taxa de prenhez, tudo isso é uma segurança produtiva que vai te garantir não só a produtividade, mas também a sustentabilidade, como eu venho falando aqui. E tudo isso, para que seja feito com excelência, é preciso que toda a cadeia trabalhe em conjunto, né? Produtores, veterinários, frigoríficos. Como organizar tudo isso, Luiz? Isso, exatamente, né? Como eu coloquei, a gente tem vários pilares, então precisa trabalhar bem a alimentação, a genética, a saúde, e o que o Sindan vem buscando aí? Unir todas as partes, né, da cadeia produtiva de proteína para juntos fornecer dados para o Ministério da Agricultura aí para proteger o pecuarista brasileiro, né, para ter informações aí que embasem a produção nacional e protejam a produção nacional, às vezes de comentários que a gente sabe que não são barreiras técnicas, mas são barreiras comerciais, né? Então a ideia é juntar todo o setor, discutir junto com a CNA, com a Mesa Pecuária Sustentável, né, Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, e levar essas informações para o Ministério para a gente poder apresentar na COP, né, e aí não só para a COP, mas posterior à COP também,
apresentar como a gente vem trabalhando de forma sustentável e continuará trabalhando e investindo mais nisso. E para aplicar tudo isso é caro? Seria necessário uma participação do governo ou de parcerias ali público-privadas, não sei, para uma espécie de financiamento climático? Eu acredito que, como eu coloquei aqui, para a parte de saúde animal, um programa básico, né, representando 0,4% do preço do boi gordo, é um valor razoavelmente baixo, né, considerando que isso é um investimento para o pecuarista. Da parte oficial, né, vamos falar do governo brasileiro, o importante é que tenham processos regulatórios claros estabelecidos, né, para ajudar no registro de produtos inovadores e fornecer esses produtos para o mercado, né? Então, não só o registro desse produto, mas também o treinamento. A gente tem alguns órgãos estaduais, né? E tem a Embrapa, né? A empresa brasileira aí, que trabalha muito com tecnologia e pode auxiliar o pequeno, médio, até o grande produtor com genética e outras ferramentas que vão auxiliar aí, né? E até conhecimento, obviamente, auxiliar aí no atingimento dessas metas e da decarbonização do Brasil, né? Então, a gente consegue, com certeza, trabalhar com o que a gente tem no Brasil para melhorar ainda mais a produção pecuária do Brasil. E, Luiz, qual que é o impacto direto disso para os amigos pecuaristas? Aumenta a produtividade, o lucro, como é? Só para você ter uma ideia, se você considerar esse programa básico de vacinação, se você elevar a taxa de vacinação do rebanho, né, para 60%, você consegue aumentar a sua produtividade em 34,7%. O que isso representa? Né, vamos pensar que todo mundo, o mundo inteiro, né, não as pessoas só do Brasil, mas o mundo inteiro consiga atingir essas taxas de 60%. Essa produtividade de 34% a mais representa alimento para 900 milhões de pessoas, né? Olha o impacto que isso é para o mundo, para garantir o suprimento de proteína, né, para as pessoas, aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e proteína de qualidade. Em contrapartida, se você reduzir 10% aí das doenças presentes no rebanho, você consegue reduzir em 800 milhões de toneladas a emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente chega nesse contraponto aí, né, de aumentar a produtividade e aumentar aí a sustentabilidade de produção, né? Eu acho que isso é muito importante o produtor rural ter em mente para ver como um investimento em múltiplos campos, né? Não só em produtividade, mas em sustentabilidade também. Perfeito. E como que o Sindan está se preparando junto a outras entidades para apresentar tudo isso durante a COP30? Isso, é um trabalho que começou há algum tempo já, né, com a divulgação de informações e reportes que a gente tem, de dados, né, internacionais. A gente juntou as indústrias produtoras de medicamentos veterinários e as associações de proteína, a CNA, a Mesa Brasileira, e também entrou em contato com o Ministério da Agricultura para fazer um trabalho em conjunto, né? Então, a ideia é estar presente na COP, ou pelo menos subsidiar o Ministério na COP com informações para discutir aí tanto no setor, na Zona Verde, quanto na Zona Azul, com informações baseadas em dados verídicos, né, em dados que eles podem discutir com outros países, com representantes de governos, e demonstrar que a pecuária aqui é sustentável e que ainda assim a campo a gente tem como melhorar, né? Mas a ideia é fazer esse trabalho, ter informação e poder aí, em conjunto com as associações de proteína, defender o pecuarista brasileiro frente a algumas acusações que a gente recebe, às vezes, do mercado internacional. Perfeito, Luiz. Acho que é importante, né, para a gente, de fato, mostrar o poder da pecuária brasileira, da pecuária sustentável, né, aqui do Brasil. Exato. E o Sindan e também, claro, o Terra Viva, o AgroMais, o Grupo Bandeirantes marcará presença aí lá na COP30. Estaremos lá, com certeza, para divulgar também aqui para os nossos amigos pecuaristas, produtores rurais, como que o setor está chegando e se apresentando nesse importante evento. Luiz, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. O Terra Viva está sempre de portas abertas, viu? Qualquer novidade, entre em contato com a gente. E eu que agradeço, o Sindan está sempre à disposição. Muito obrigado. No próximo bloco, você confere o fechamento do mercado do boi gordo nas principais praças boiadeiras do país. O Terra Viva DBO na TV volta já. Como
anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão, sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Estamos de volta e vamos agora para as informações sobre o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira. A segunda semana de abril foi marcada por um aumento no volume de exportações de carne bovina in natura. Até o período citado, foram embarcadas 98.200 toneladas. E se a gente pensar numa média diária, o número fecha em 11.000 toneladas, com avanço de 15,6% na comparação com o volume embarcado por dia no mesmo mês do ano passado. Em relação aos preços, saiba o amigo pecuarista que houve um aumento de 9,6% em relação a abril de 2024, totalizando, em média, 4.965 dólares por tonelada. No mercado interno, os próximos dias serão de estabilidade, por causa da Semana Santa. Seguindo a tradição cristã, muitos consumidores tendem a não comer carne bovina. Portanto, vendedores e compradores entendem que o mercado deve reagir apenas a partir da semana que vem. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 4 das 32 praças boiadeiras espalhadas pelo Brasil, sendo que em todas elas o preço subiu. Começando a lista por Cuiabá, a capital do Mato Grosso, onde o boi subiu para R$ 325 e a vaca para R$ 300, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. No sudoeste mato-grossense, o preço do macho também teve aumento e fechou o dia em R$ 325 e o da fêmea em R$ 305 por arroba. E no sudoeste do Mato Grosso, a vaca subiu sozinha para R$ 300 redondos. No noroeste do Paraná, o boi agora não sai por menos de R$ 320 e a vaca por R$ 290 por arroba. Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Uma excelente noite a todos e até amanhã.